São 10 horas e 8 minutos, aqui através da Rádio PIB, programa Conexão PIB, sala de visita hoje, como nós já havíamos anunciado, nosso entrevistado de hoje é o pastor Francisco Fabiano, que já está aqui conosco, e aí desde já eu já quero agradecê-lo pela presença aqui, por ter aceito o nosso convite. Então você que não conhece, que você que tem a curiosidade, sabe, quem é pastor Francisco Fabiano? Quem é Fabiano? Então hoje nós vamos saber um pouquinho da vida dele, e aí desde já quero dar o meu bom dia. Bom dia, pastor Francisco Fabiano, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco a partir de agora. Nós temos um tempinho aqui até às 11 horas para fuxicar aqui a sua vida. Aqui. Tá certo. Muito bom dia, meu querido Baltazar, Cícero Alves, toda a equipe aqui da Rádio PIB e todos os nossos queridos ouvintes, de Juazeiro, do Cariri, do mundo, Essa é uma das maravilhas, da rede social, que a gente pode ter uma emissora como essa, um programa como esse, que pode chegar a qualquer parte do mundo. Prazer e que Deus abençoe a todos. Pronto, eu já quero começar logo, já de cara, logo, batendo forte logo, perguntando, o senhor não é daqui de Juazeiro, não é cearense, né? A sua origem não é... Paraibano. Paraibano, rapaz, olha aí. Paraibano de Conceição do Piancó, é uma pequena cidade no interior da Paraíba, fica logo depois de Mauriti. Os meus pais, eram de lá. E o meu pai era caminhoneiro, minha mãe costureira, mas sempre procurando um local, eu escutava isso muito da minha mãe, que tivesse uma educação boa para os filhos. Que ideia boa. Menino, eu ouvia muito isso, Baltazar. A Conceição, hoje não mais, mas era uma cidade muito violenta mesmo. Muitos jovens morriam, e briga de família, e aquela história de pistoleiros, era uma cidade muito violenta. E eu via muitas vezes minha mãe chorando, preocupada. Tanto que nós moramos, da minha fase para cá, eu nasci em 74, nós moramos 6 anos em Brejo Santo. Moramos em Milagres, moramos em Cajazeiras. E chegamos em Juazeiro no ano de 1987, fevereiro de 87. Parecido com cigano, Veio parando, até chegar em Juazeiro. Chegar em Juazeiro. E aqui estabilizou. Quantos anos chegou aqui em Juazeiro? Em 87 eu tinha 12 anos. Um menino. 12 anos de idade. E aí comecei. Aqui, graças a Deus, Deus foi abrindo portas, com muita dificuldade, Eu lembro, a minha mãe, ela era costureira, e ela fazia roupa de criança, lindas roupas, vestidinho de criança, e eu saía com ela. Ela vendia aquelas roupas, já passava no supermercado para trazer a comida para o almoço. Então todo dia, meu pai viajando, caminhoneiro, minha mãe fazia isso. Ele pagava aluguel, estudamos em escola pública. Nossa primeira casa em Juazeiro foi lá na rua São Damião, lá em cima, ali perto da Rui Barbosa, por ali. E eu lembro que eu estudava à tarde, todo dia eu descia aquela rua São Pedro todinha, e até a rua São Francisco, até a rua do Cruzeiro, pegava à direita para chegar no Moreira de Souza. Estudei muito no Moreira de Souza. Rapaz. A primeira escola normal do Brasil, Moreira de Souza. Ali na Rua do Cruzeiro. Ali. Eu estudei próximo dali, uma escola que eu nem lembro mais o nome, mas eu sei que era próximo ali do... E uma coisa que você não sabe, o ensino médio, eu fiz no 2º grau Adalto Bezerra. Também estudei lá. Estudei à noite. E sabe quem estudou comigo? Fez 1 ano comigo lá? Pastor Ricardo. Olha aí. Foi colega do 2º grau. Como a vida nos traz algumas surpresas, Pastor, eu vejo que o senhor chegou cedo e também que o senhor começou cedo a trabalhar, Quer dizer, com 12 anos já estava ajudando a sua mãe aí com essas vendas, mas propriamente assim, qual foi o seu primeiro trabalho aqui em Juazeiro? Olha, oficial, sem ser essa ajuda com a sua mãe de ter que receber um dinheirinho de outra pessoa, sim, trabalho. E essa aí eu só acompanhava. Só acompanhava. Só acompanhava. O nosso primeiro trabalho foi a ideia. Eu tinha um tio, ele já é falecido, que morou muito tempo aqui em Juazeiro, e ele tinha a gente chamava, não sei se hoje ainda chama, um box ali no mercado Senhora Santana. Box ainda, box. Miudezas. E ele deu a ideia da gente colocar uma banquinha lá, ali no mercado Senhora Santana, para vender miudezas. Miudeza é sabonete, perfume, desodorante, shampoo, essas coisas. Escova. Então a gente tinha uma banquinha
ali do lado de fora do mercado, porque o boxe era muito caro. E ali foi propriamente o meu primeiro trabalho. A gente tinha lá, o meu pai ficava lá, eu tinha horário de ir para a escola. E a gente todo dia tinha que desmontar, guardar aqueles produtos da banquinha. E ainda hoje tem um amigo meu que o pai dele era o dono de um box e a gente guardava dentro do box dele. Aí de manhã cedo tinha lá, pegava, arrumava a banquinha. Então esse foi o primeiro trabalho que ajudou muito na minha casa, né, na nossa família. Porque lá era assim, são 8 filhos. Já tinha as mais velhas casadas, né? Mas somos 3 homens. O meu irmão mais velho, Silvano, que hoje mora em Brasília, ele trabalhava no Armarinho das Novidades. E cada um tinha uma responsabilidade. Então, a responsabilidade dele era pagar o aluguel da casa, né? Um pouquinho dessa venda da banquinha já ajudava na feira. As vendas dos vestidos de roupa infantil que minha mãe fazia, ajudava na feira também, pagavam água, energia. E assim a gente ia sobrevivendo, né? E graças a Deus o tempo foi passando, as coisas foram melhorando. Esse trabalho no mercado durou algum tempo. Quando eu completei 15 anos, um dia eu voltando do Moreira de Souza, e aí eu subia pela rua São Paulo, eu descia eu era igual os carros, seguia na mão, né? Descia pela São Pedro e voltava pela São Paulo. E eu achava interessante, porque aqui na esquina, aqui da São Luís, ali tinha a Rádio Iracema. E tinha uma placa bem grande, Rádio Iracema. E era um primeiro andar, né? E eu via muita gente subindo. E eu sempre era curioso, gostava de rádio, sempre gostei de rádio, né? À noite eu pegava o radinho, ficava ouvindo as rádios do Brasil todo. E aí eu tive um dia a curiosidade de subir lá, né? E lá uma pessoa disse: você gosta de rádio? Eu disse: gosto de rádio. Você não quer começar a fazer alguma coisa não em rádio, não? Eu disse: rapaz, com 15 anos, né? Alguém que fiquei lá conversando, era radialista da Rádio Iracema, fazia programa policial. E aí ele disse: o que é que eu faço? Eu não sei fazer nada. Você vai pegar notícia policial. Aí ele me ensinou como é que pega notícia, ir à delegacia. Eu comecei a ir para a delegacia, naquela época ali na Rua das Flores, pegar a notícia e fazer entrevista com presos. Eu gostava demais daquele negócio, né? Era um bloco, uma sequência chamado Papo com os Inocentes. Aí eu ia com ele, né? E tinha medo no princípio, depois a gente vai se soltando, né? Então eu comecei fazendo isso no rádio, pegando notícia policial, as prisões, os homicídios, os acidentes, anotava, né, e levava para ele produzir. E daqui a pouco eu comecei a fazer entrevista. Aí fazia essa entrevista com os presos. A minha primeira entrevista foi com o Dr. Milton Alencar. Ele já é falecido, ele era perito da Polícia Civil. Na verdade, aqui não tinha ML, né? Então ele era tudo. Ele era perito, ele era médico legista, e eu gostava muito porque eu ficava lá. Aí, por exemplo, você está na delegacia, chegava a notícia: mataram um no Romeirão. Aí a polícia ia. E eu ia dentro do carro. Atrás. Eu ia dentro do carro. Dentro do carro. Os policiais deixavam aí dentro. Eu e os repórteres, né? Isso com 15 anos, viu? 15, 16 anos. Aquele camburão. Aqui tinha não sei se tu lembra. Veroneide. Aquela vermelha, uma grande, né? Aqui tem história, rapaz. É que eu não vou contar tudo aqui, não. Conte tudo, não. Mas o depois bom, a gente conta essas histórias. Que a gente ia com a polícia, sabe? Acompanhava as reportagens. Aí quando eu fui nesse trabalho aí também, fazendo amizade, daqui a pouco tinha a equipe da Rádio Iracema era uma equipe jovem, né? Era todo mundo começando. Tinha Marco Valério, que hoje está na Vale FM, tinha J. Luiz, Ronaldo Costa, Eri Menezes, sabe? Toda essa equipe estava lá. A Rádio Iracema foi uma formadora. Foi, era uma escola, né? Cicinho aqui, ó, começou na mesma época. Cicinho também começou lá, né? Cicinho, Almir Amorim, é tudo da época. Era meu operador, ele sabe de muita história também. E aí, quando completei, antes dos 18 anos, eu também comecei a trabalhar na equipe de esporte. Tudo que aparecia eu fazia. Eu trabalhei na mesa, era sonoplasta. E eu gostava, porque o final de semana, né, Cicinho? O pessoal não queria trabalhar, vai lá. E a gente ficava lá tocando música o final de semana, né? Aí comecei a trabalhar na equipe de esporte, que tinha como narrador o Marco Valério. Minha estreia foi no Romeirão. Eu não lembro mais qual era o jogo. Eu sei que eu era repórter de pista. Ficava lá. Só fui uma vez, porque nesse dia teve um ataque de abelhas no Romeirão. E todo mundo teve que se deitar no chão. E aí foi até a história conhecida do nosso querido Tenente Simplício, porque ele era soldado na época, e tinha uma criança sendo atacada, ia morrer aquela criança, e ele pulou de cima da arquibancada, tirou a blusa da farda e encolheu aquela criança ali e salvou a vida dela. Ele foi promovido a cabo. A gente chamava ele de Cabo Abelha. Né? Hoje ele é tenente, está aposentado, inclusive ele vem de vez em quando aqui na igreja, é um amigo nosso.
E aí, Deus, rapaz, não vou mais ficar nesse negócio de esporte, não. Porque eu gostava mesmo, era de programa policial. Aí surgiu a oportunidade. Veio um curso, o curso de radialista, ele era anual. Era uma vez por ano e cada ano era numa cidade diferente. Em 1992, foi em Juazeiro. E eu tive a oportunidade de fazer aquele curso, o diretor da Rádio Iracema. Eu fiz muita amizade com ele. Saudoso Vilmar Lima, que era o pai de Marco Valério. Né? Ele me chamava, aqui embaixo da Rádio Iracema tinha uma pizzaria chamada Canarinho, e toda vez que eu chegava na área ele me chamava de bicho bom. Bicho bom, vamos tomar café, porque eu comecei a trabalhar, isso tudo tem futuro, né? E eu era muito amigo de Marco Valério, ia para casa deles e tudo, e aí o Lima dizia, ei bicho bom, vamos tomar café. Aí, a gente descia, tomava café, e quando eu fiz o curso, ele disse, você vai apresentar um programa. Aí de manhã na rádio tinha 2 programas policiais. De manhã era o Rádio Patrulha, de 7 às 8, e o Ronda Policial, de 1 a 2h30. Rádio Patrulha era Genilson Marques, que era policial, radialista. Hoje ele trabalha em Russas e é pastor, Genilson Marques. Olha aí. Ele mora em Russas e é pastor lá, de vez em quando eu falo com ele. E à tarde era Ronaldo Costa, que hoje está na Irlanda. Na Irlanda do Norte. Então, eu disse, eu não vou ter espaço aqui. Só que a Rádio Vale AM, era Rádio Vale AM e Rádio Vale FM, que era aqui na Rua São Pedro, aqui pertinho, onde hoje é a Monil Lingerie, em frente à rua São Luís. E aí a Rádio Vale chamou o Ronaldo, né? O Ronaldo para ir para lá para fazer esse programa. Aí abriu um espaço, só que Genilson já era mais experiente. O que é que a rádio fez? Colocou ele no horário de 1 hora, que era o horário tradicional, e abriu o espaço para eu começar a fazer o programa de manhã. Então o meu primeiro programa foi o Rádio Patrulha. Eu acho que o Cicinho estava lá comigo nessa época. Era aquele programa que tinha uma chamada bem forte. Falei, Aquela ali era da Rádio Progresso, era extraordinária. Ali não era dentro de um programa, era dentro da programação. Dentro da programação. Mas morreu alguém, você está na delegacia, aí era a tinha uma chamada forte. Para dar notícia em primeira mão. Edição extraordinária, né? E depois as outras rádios criaram isso também. Aí comecei a fazer o Rádio Patrulha. E o programa começou a se destacar. Com 6 meses, a rádio fez uma troca. Me colocou de 1 hora e colocou Genilson para de manhã. Não foi, Cicinho? A gente foi para de 1 hora, porque Ronaldo, ele era o cara. Ronaldo era o dono do Ibope. Ele saiu da Iracema, foi para a Rádio Vale, tinha muita audiência. E aqui tinha umas festas que era destaque dos melhores do ano. Que hoje eu não sei como é que tá, mas antigamente era muito organizada e tinha pesquisa mesmo. Quem fazia era o Jonathan Kiss, que nessa área ele era muito bom profissional. Então a festa era grandiosa, trazia artistas da Globo, cantores famosos, e todo mundo era destaque ali, quem realmente estava em destaque. E o meu primeiro ano eu ganhei de programa mais ouvido. Eu fui concorrer com o Ronaldo Costa, me colocaram nesse rabo de foguete e eu ganhei de Ronaldo Costa. Eu sempre fui muito amigo de Ronaldo. Eu disse, aí bichão, tu criou cobra para te morder, estou ganhando de tu, né? E Ronaldo, fico muito feliz com o seu crescimento e tal. Até hoje a gente fala muito sobre isso. É tanto que depois que eu fiquei na Rádio Tempo, e Ronaldo ficou um tempo fora do rádio, ele foi morar em Fortaleza, voltou e não tinha espaço aqui. Ele passou um dia aqui na sala, aqui no Colégio Batista, se eu não tinha como facilitar a entrada dele no rádio. Eu digo, rapaz, tu vai trabalhar comigo no meu programa. Um pedido desse aí. Tu é meu professor, não vou esquecer o que você fez por mim. Você não tem espaço não. Isso é gratidão. Mas você vai trabalhar no meu programa. Como é? Eu digo, vou abrir o programa e vai ter o bloco policial. É contigo. O bloco policial leva teus patrocínios, faz tudo lá. E ele trabalhou muito tempo com a gente. Eu lembro disso. Lembra, né? Lembro. Depois ele pegou o horário antes do jornal, de meia hora. Aí depois ele deixou e já tinha um plano de ir embora e tudo mais. Mas eu disse, eu devo isso a você. Né? A gente nunca deve esquecer a quem nos deu a mão, devemos ser gratos às pessoas. Eu acho que é um dos sentimentos mais honrosos de um ser humano é a gratidão. E só para eu fechar essa história aqui, aí fiquei fazendo programa policial, mas em 93 eu aceitei Jesus Cristo. Em 93 Jesus me aceitou. Minha mãe começou a vir para a igreja batista. Ele tá indo na pauta. Eu estou indo na sequência. Na pauta minha aqui. Não, eu vou fechar e depois você pergunta os detalhes. Não, você não pode continuar. Você está indo na minha pauta aqui totalmente. Aí em 90. Essa seria a segunda pauta. Minha mãe começou a vir. Minha mãe era uma pessoa inquieta. Ela gostava. Ela já era convertida desde a Paraíba. E ela começou a buscar uma igreja aqui. E aí o pastor era o pastor Davi. Eu lembro, ela chegava em casa depois do culto, o pastor Davi sempre ia deixar. Pastor Davi e Dona Iraci. Chegava lá no carro, deixava minha mãe em casa. Era uma C10? Era, exatamente. Aí a minha mãe, querendo que todo mundo em casa se convertesse,
Aí Genuan já estava para assumir a igreja, né? Genuan era seminarista, terminou, assumiu a igreja. Começou a fazer estudo bíblico lá em casa. Cicinho também estava lá nos estudos bíblicos. Eu levei essa turma do rádio todinha para ouvir o estudo bíblico. Ele se converteu através do estudo, o Almi também, e acho que outras pessoas mais. E aí, nesses estudos, eu entendi o Evangelho. E no dia 30 de maio de 93, aqui na igreja, numa pregação do pastor Bibiano, eu aceitei, entreguei minha vida a Cristo. Amém. Fiquei na igreja, as coisas foram acontecendo, e aí eu já não queria mais fazer programa policial, algum tempo depois. Depois eu já estava casado, já tinha Juliana, eu disse, vou deixar esse programa, não dá certo. E eu já tinha plano de estudar no seminário, não é? Aí eu voltei a estudar mesmo, comecei a estudar, ler mais, fazer curso, para pegar o ritmo de estudo, para entrar no seminário. Aí foi quando surgiu a oportunidade desse jornal na Rádio Tempo. Eu digo, vai dar certo, porque eu vou deixar o programa policial, eu vou precisar de tempo para estudar, não preciso mais estar fazendo esse trabalho. Montei uma equipe, que eu não era o apresentador, eu era só o dono do jornal, mas eu não era apresentador, eu participava. E aí foi quando eu comecei a estudar e mantive esse programa até hoje. E aí agora é com você. Rapaz, ele desbulhou aqui, deixou aqui tudo pronto aqui. Ele fez agora toda a minha pauta que a gente tinha aqui, mas tudo bem, vamos lá. Voltando aí na época que você trabalhava no programa policial, eu sei que era um programa que mexia com muita gente e gente perigosas, né? Eu sei que você fez entrevista no presídio e tal. Dentre essas suas reportagens, você chegou a ser ameaçado algumas vezes aí? Porque muitas vezes, né? Tem alguma ameaça assim, que sem citar nome assim, que mais te chamou a atenção, que mais deixou você temeroso? Teve muitas, porque assim, você no rádio, você quando é jovem, eu tinha 18 anos quando comecei. Solteiro, você não pensa, não tem a maturidade devida, essa é a verdade. E eu me empolgava muito, sabe? Criticava, era duro, imprudente às vezes. E brigava com polícia, inclusive, né? Eu denunciava o policial arbitrário e toda essa confusão, bandido. E assim, ameaça eu recebia muita ameaça, só que eu não tinha medo, sabe? Aí vinha um processo, eu também fui processado, né? Baseado na lei de imprensa, fui processado por políticos e tudo mais. A rádio sempre me deu apoio nisso aí. E ganhei alguns processos, perdi outros, todos baseados em lei de imprensa, né? E nessas ameaças, assim, eu já tive algumas que as pessoas chegaram na rádio mesmo. Várias. Já teve gente que entrou armado no estúdio. Mas, graças a Deus, não chegou a algo mais grave, né? Eu lembro até de um fato interessante, porque eu fazia o programa no mesmo horário que Ronaldo fazia. E nossas vozes eram parecidas. Eu acho que eu me inspirava muito nele, né? Trabalhei muito tempo com o Ronaldo e era muito parecido. E teve uma notícia de uma morte e a manchete não deveria ter sido daquele jeito. E Ronaldo deu a manchete. Só que o cara foi na minha rádio, no meu programa, para tomar satisfação. Vários irmãos daquele rapaz que tinha morrido. Eu disse, rapaz, tá aqui as manchetes. Era tudo datilografado na época, né? Tá aqui, ó, a manchete. Eu nem falei essa notícia. Então deve ter sido outro. Aí correram para lá, eu já avisei a Ronaldo, se prepara que tá chegando bronca aí. Então, tinha essas coisas, né? A Rádio Iracema funcionou aqui na rua São José. Eu lembro de um rapaz que ele chegou armado, mas ele não sacou a arma. Chegou armado para intimidar. Certo. E eu lembro que eu fiz amizade com ele depois, sabe? Eu até visitei, fiz amizade. Ainda hoje ele é meu amigo, esse rapaz que eu conheci nessa situação. Já teve outros casos assim de quase havia de fato. Então teve muitos casos bem intrigantes. E puxando aqui, fazendo um parênteses, Baltazar, teve uma história interessante, porque o programa ele era arrendado. Ainda hoje, como é o Jornal da Tempo. Então o programa era nosso, a gente vivia das propagandas. E deu um problema técnico na rádio, ela ficou 40 dias fora do ar. Para quem vive de propaganda, né? Alguns pagavam, né? Outros não, você praticamente não tinha renda. No dia que a rádio voltou, foi exatamente no horário do meu programa. Eu estava lá, animado, fazendo o programa, só que a rádio estava com a conta de energia atrasada. E o pessoal da Coel chegou para cortar na hora do meu programa. Ei. Depois de 40 dias fora do ar. E o cara chegou, olha, tá aqui, vou ter que cortar a energia. Eu disse, rapaz, não faça isso não, a rádio estava fora do ar. Tá bom. Não sei o que, eu vou ter que cortar. Eu disse, rapaz, você não vai cortar não, energia não. Aí ele olhou para mim assim e disse, como é? Você está impedindo meu trabalho? Você não vai cortar.
terminar o meu programa, pode cortar. Agora até 2h30 você não corta não. E eu vou ligar para a polícia. Aí ele disse assim, quem vai ligar para a polícia sou eu, e você está impedindo o meu trabalho. Essas coisas engraçadas que acontecem. Mas só para mostrar que tem uma época da vida que você é afoito. É afoito. Né? E aí, o que aconteceu? O que sem pensar, o que é que mudou minha vida? A conversão aconteceu no ano de 93. E pela graça de Deus, foi o mesmo ano que eu conheci Herbênia, que se tornou minha esposa. Namoramos 3 anos e em 96 casamos, com 22 anos de idade. Eu amadureci muito cedo, fui obrigado a amadurecer muito cedo em algumas coisas na vida. Em 98, quando Juliana nasceu, aí eu comecei a ter juízo. Por quê? Porque não era mais só Fabiano. Eu agora tinha uma família. E eu tinha preocupação com minha família. Já foi gente na minha casa. Na época que, eu não sei se você lembra de 2000, 2001... que matava muitas mulheres aqui. Sim, era um negócio impressionante. Uma das famílias envolvidas nisso foi na minha casa, e eu não estava em casa. E aí eu comecei a ver, esse negócio, eu estou colocando minha família em risco. Então, eu comecei a pensar, eu era muito incentivado pelo pastor Genoan para considerar o seminário, e estava muito forte no meu coração. Eu já estava voltando a estudar, e aí eu disse, eu vou fazer um plano, vou pedir a Deus aqui uma condição para eu sair desse programa e eu então dar um novo direcionamento à minha vida. Aí eu já baixei a bola, porque agora tinha uma família, você passa a pensar melhor, ter mais maturidade. E aí foi quando eu me programei para estudar no seminário e tomei outro rumo, mantendo lá o Jornal da Tempo, que era o nosso sustento, né? Pois é, o senhor falou aí sobre a questão da sua conversão e através dessa sua conversão você teve que mudar a sua linha de programa. E o que pesou mais? Você tinha um programa de grande audiência, chegou a ser premiado, né? E era um programa policial que dava muita audiência. E aí, quando o senhor se converteu, o senhor sentiu a necessidade de uma mudança, né? Mudar aquela sua diretriz de programa. O que pesou mais para você fazer isso? É questão de dinheiro, o seu corpo temeroso de não ter a mesma audiência que você tinha lá no programa policial? Teve alguma coisa assim que, não, puxa vida... Teve sim. O Evangelho muda a nossa vida, né? Então, quando eu conheci a Cristo e passei a ter uma família, essas duas coisas mudaram grandemente a minha vida, minha maturidade, minha forma de ver o mundo. Aí depois eu comecei a ver, rapaz, isso aqui que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo isso? Não faz sentido, tá brigando, tá denunciando, comprando briga. Eu queria mudar o mundo, né? Comprando briga que não é minha. E eu comecei a baixar um pouquinho a poeira, né? Aquela empolgação. E quando surgiu essa ideia, porque eu de vez em quando dava estudo na igreja, às vezes pregava, começou a surgir esse sentimento no meu coração de ir para o ministério. A decisão de deixar o programa da Rádio AM para ir para um jornal foi tudo muito difícil. Sabe por quê? Naquela época, o Rádio FM não tinha noticiário. Noticiário era AM. A FM é toca música. E a AM era notícia. Então, fazer um jornal no FM, como a Tempo, naquela época, 1999, era algo novo. Então, consegui o espaço na Rádio Tempo, de manhã, era 45 minutos, de 6h30 a 7h15 o jornal, certo? Tinha só de manhã. E aí começamos, montamos a equipe, mas os meus patrocinadores praticamente não foram nenhum. Por quê? Era outra tabela de preço, era outro público, e eu não consegui levar ninguém. Começamos do zero. Murilo Siqueira, chamei Murilo era comentarista esportivo, Murilo dizia, rapaz, esse negócio não vai dar certo e tal, vai dar certo, vamos investir, vai vir um resultado, vai dar fruto, tu vai ser comentarista político. Aí Murilo, não, rapaz, eu não gosto de esporte, eu digo, vamos mexer na política, que é onde a coisa funciona. E Murilo começou lá comigo, né? Eu andava numa motinha lá, cheia de fumaça, hoje o Murilo tá rico, mas é muito meu amigo, tá na Rádio Progresso. Gente, mas é muito boa bom. Demais, Murilo. E aí a gente montou essa equipe lá, Toninho Vieira, Lucinete Santana, e o Wilson Rodrigues, né, que faleceu agora há pouco tempo, meu querido Wilson Rodrigues, saudoso. E aí deu certo, né? Quando mudou, as coisas foram acontecendo. Mas tem um patrocinador que está lá desde o início, que é a Ótica Santa Isabel. Foi o primeiro a acreditar no jornal. Tive até recentemente com o seu Tico, porque a Ótica está completando 60 anos e eu fui lá agradecer a ele. Fiz um vídeo com ele lá e fui lembrar isso para ele, né? Do primeiro patrocínio do jornal.
E aí foi isso que pesou, Baltazar. Foi as coisas acontecendo. Família, maturidade, o evangelho e o plano de estudar no seminário. Foi difícil, mas a coisa pegou. Tanto pegou que todas as FMs hoje têm noticiário, né, de manhã, meio-dia, e foi dando certo. E o rádio AM foi perdendo força, porque tanto que teve que migrar para a FM, né? Você acabou sendo pioneiro, né? Nesse segmento de rádio, programa em FM. Esse jornal já tinha. Já tinha. Já tinha. O que mudou foi a equipe. A equipe. Já tinha há pouco tempo. Era Bulhões, era Alexandre Pedrosa, que está na Rádio Vale. Eu não lembro. Jusmar Leite, eu acho que estava lá também. Certo. Boaventura, professor Boaventura, que já é falecido. Já tinha o jornal. Aí a equipe saiu e foi quando a gente assumiu lá. Você falou um pouquinho sobre política aí e tal, que o Murilo seria comentarista político, e aí agora queria voltar aqui, entrar nessa seara da política. Eu sei que o senhor foi candidato a prefeito aqui de Juazeiro em 2016. E aí como surgiu essa questão da política na sua vida, esse pensamento de entrar na política, de dar a sua contribuição na política? Certo. Legal, deixa eu falar algumas coisas sobre isso. Muita gente na época dizia, rapaz, isso é um meio sujo. Quem é decente não deve se meter nisso, não. Tem coisas na vida que você precisa passar por elas, sabe? Eu aprendi muito isso. Eu tô com 50 anos, eu acho que a fase mais produtiva... É um menino ainda. Eu acho que a fase mais produtiva da vida é daqui para frente. Porque você já passou por muita coisa, já aprendeu muita coisa. Já quebrou muita cara. É a fase da maturidade, sabe? Quando você tem mais que produzir é daqui para frente. Então, eu sempre fui um amante da política, um sonhador. Eu era um jovem sonhador. Isso aqui tem que mudar. Eu ficava indignado, porque o meu programa era policial, mas eu mexia muito com política. Eu denunciava, eu fazia campanha. Era um programa diferente. Não era o editorial que eu tenho hoje, mas eu sempre começava o programa, depois da manchete, com um comentário, sabe? Então, assim, eu fui desenvolvendo isso. E aí eu tinha sempre o sonho de, rapaz, não é possível que seja assim. Eu via administrações ruins, eu via dinheiro do medicamento sendo desviado, da merenda, muita injustiça, um desmando. Eu digo, rapaz, um dia eu vou talvez dar minha contribuição nisso. Aí as coisas andaram, eu amadureci, cresci, e quando chegou um pouco antes daquele ano, tinha muitos convites para eu ser candidato, já na eleição anterior, e eu resistindo um pouco, considerando, a família não queria. E quando foi mesmo para disputar em 2016, que era um desejo forte no meu coração, eu tenho que debater com esse pessoal. Eu fiz um projeto, eu estudei, eu peguei pessoas técnicas, números, dados. Eu fui para 3 debates com aquela turma, eram 8 candidatos na época. Olha, eles não sabem nada de projeto. Esse história de projeto é conversa fiada. Eles não tinham projeto. Eu fui debater com esse pessoal. Quando eu fazia perguntas e mostrava dados, eles não sabiam. No intervalo eu conversava com eles. Então, eu fiz de uma forma séria e queria conquistar mesmo o voto, e todo o voto que eu tirei foi conquistado, quase 10 mil votos foram conquistados, porque a prática é diferente. E eu fiz o que eu queria, que estava no meu coração, era um desejo. Então eu fui me aconselhar com um amigo, e foi meu conselheiro no Seminário Batista, e é meu conselheiro ainda hoje, o pastor Almir. E o pastor Almir colocou, pesou, mostrou as coisas, e no final ele disse, bom, se é um vermezinho que você tem, vá lá e mate esse verme, né? Então assim, mas deu alguns passos, se afaste, né? Eu me afastei 1 ano antes da igreja para não misturar as coisas, dei todos os passos que eu achava que deveria dar e fiz o que eu queria fazer. Se eu não tivesse ido, eu fico pensando assim, se eu não tivesse ido, ainda hoje eu estava com isso no coração e na mente, eu devia ter ido, eu poderia ter dado minha contribuição. Eu fui, acho que dei minha contribuição. Eu tenho um projeto registrado que eu deixei, eu divulguei, eu publiquei e eu distribuí esse projeto. Você vai encontrar vídeos. Talvez no futuro, gerações futuras vão olhar o que nós fizemos e de alguma forma ter contribuído com o processo da cidade. Eu acho inclusive que a eleição do Gleison foi fruto desse processo, porque quebrou a sequência. E eu acho que foi fruto desse pensamento que nós ajudamos a construir lá atrás. Entende? Então, teve uma outra coisa importante. Naquela época, falar de política em igreja era assim, quase que falar do demônio. É um grande tabu. É falar do demônio, isso é demonizado.
E aí a igreja foi amadurecendo, porque política está na Bíblia e nós temos que ensinar sobre isso. Não é a política partidária, tendenciosa, de trazer político para o púlpito, nós nunca fizemos isso. Mas de ensinar para os irmãos a ter discernimento político é necessário. E eu acho que também ajudou as igrejas com isso depois. Porque logo depois, em 2018, veio a eleição em que o Bolsonaro foi eleito. E ficou muito claro as pautas de cada um. Não que nós tenhamos ali um salvador da pátria, um Messias, porque isso não existe no governo humano. Mas pelo menos você escolhe alguém que se identifica com os valores que você defende. E ali de um lado tinha alguém que era contra o aborto, que era contra a erotização de crianças, que era contra casamento com pessoas do mesmo sexo. Contra as drogas. Contra as drogas. Então assim, é essa aqui a pauta que nós defendemos. E o outro lado é o contrário. Então não podemos. Então as igrejas participaram daquela eleição. As igrejas não, os cristãos participaram daquela eleição e viram a importância do cristão na política. Então eu continuo achando, eu não tenho pretensões mais, eu acho que eu passei pelo que eu tinha que passar. Eu ia fazer essa pergunta, mas você já me respondeu já. Pronto, então eu não tenho pretensões, essa última eleição para mim, agora de 2022, ela me trouxe uma lição muito maior do que a de 2016, porque eu vi que ela é a mais corrupta de todas. Não se elege político no Brasil sem dinheiro. Infelizmente. Não existe isso. Não existe. E o problema, muitas vezes, que a gente critica o político, e tem que criticar, mas começa no povo. O povo é corrupto. O eleitor é corrupto. É de acordo com seus interesses. Eu conheci uma realidade que eu não conhecia de Juazeiro. Eu andei em todos os bairros de Juazeiro. E em muitos desses você foi comigo. Foi, sim. Então eu conheci muito, por exemplo, a realidade do Frei Damião, Baltazar. Eu posso ir com você. A gente vai chegar em casas que tem 8 crianças. O marido foi embora e a mãe está ali com 8 crianças sem ter nada para colocar no fogo. Eu cheguei em casas assim, que não tinha nem um feijão. Então, para mim, foi um sacerdócio, isso foi um cristianismo, sabe? Em prática, ou na prática. De entender que ali tem um trabalho social que a gente precisa fazer alguma coisa. A realidade crua de Juazeiro. Então, só para fechar essa parte, foi uma grande lição. Eu acho que eu precisava passar por isso. Na vida é assim, Deus permite que você faça algumas coisas para você aprender. E eu aprendi, eu criei maturidade, eu entendo melhor um pouco do contexto, não tenho pretensões, não por ser demérito, eu até incentivo. Se você tem vocação, se Deus colocar no seu coração, vá. A gente precisa de pessoas decentes na política, pode ir, não tem nenhum demérito nisso. No meu caso, é porque eu tenho outros planos de vida. Eu acho que eu tentei aquele, Deus disse não, eu dei minha contribuição e a vida segue. Eu não tenho frustração, porque o meu coração é servir. E Deus me deu um ministério para servir. Entende? Então eu quero só aqui registrar que eu acho que deve ser o sentimento da nossa igreja, agradecer a Deus por Deus ter colocado esse sentimento em seu coração. A nossa igreja, a primeira igreja batista de Juazeiro do Norte, agradece muito o serviço que você tem prestado para nós, e essa sua decisão é uma decisão que alegra toda a igreja. Não que a gente não estava alegre com você quando você se propôs a dar a sua contribuição como político, mas de servir... Aqui é melhor, né? Aqui é melhor, muito mas melhor. Mas aí eu tenho que complementar a sua fala e dizer assim, que a nossa igreja, a primeira igreja, é uma igreja muito maravilhosa. Maravilhosa. É uma igreja, assim, de muita compreensão. Ele te apoiou. De apoio, de amor, mesmo não concordando, alguns não concordando. Mas uma igreja, assim, muito amorosa, que sempre acolheu a minha família e sempre procurou o nosso bem. É tanto, Baltazar, que na minha decisão, em dezembro de 2015, quando eu estava entregando o cargo, me afastando para a campanha do ano seguinte... eu estava entregando mesmo, foi a orientação que o pastor Almir me deu, eu entreguei, eu comuniquei, olha, eu estou indo, para mim aqui é um outro ministério. Mas a igreja, ela disse assim, não, nós não vamos aceitar, nós vamos dar uma licença, você vai tirar 1 ano de licença, quando terminar, você avalia e se quiser você volta. E foi isso que aconteceu, né? Então a igreja não aceitou que eu entregasse, e fez isso em 2022 também. Foi uma licença, não é? Então a igreja foi muito compreensível comigo,
nesse processo de apoio, de ajuda, de oração. E nós enfrentamos um momento juntos. E eu acho que a igreja tem esse papel. A igreja ela é apolítica. Você não vai ver Primeira Igreja Batista de Juazeiro declara apoio a candidato tal. Ela não participa disso. Os seus membros, como cristãos e cidadãos, participam. E aí, nesse sentido, nós temos um papel no mundo. Eu acho que a partir daí, a igreja precisava amadurecer nesse campo político. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a igreja precisava enxergar que essas coisas não são neutras. Quando você olha para a escola do seu filho, para a cultura, para a literatura, para a universidade, para os meios de comunicação, para os programas de televisão, de rádio. Você viu a abertura das Olimpíadas ontem? Um ataque ao cristianismo, uma ofensa à ceia do Senhor, que é um memorial daquilo que Cristo fez por nós. Então não existe nada neutro. E a gente precisa deixar de ser ingênuo e achar que não tem maldade. Tem maldade em tudo. São nossos princípios que estão sendo atacados. E nós temos um papel como cristãos e como igreja nesse mundo, né? Nesse mundo mau. O senhor falando da política, sobre a questão da... Como a política hoje está distorcida, está corrupta, destruída mesmo. O senhor acredita que sempre foi assim? Ou nós estamos vivendo os piores momentos da nossa vida politicamente? Ou sempre foi assim? Ou foi por conta que hoje nós temos a internet, que ela nos coloca a par de todas as situações que estão acontecendo? Ou essa política suja que a gente está vivendo hoje sempre existiu? Nós é que não sabíamos. Mudou um pouco, mas a corrupção sempre existiu. A corrupção é inerente ao ser humano. A prática corrupta sempre existiu. Eu digo sempre, as instituições, todas elas têm marca de corrupção. O judiciário, o legislativo, o executivo, para onde você for tem. Toda classe, toda categoria. Não são todas as pessoas, mas em todas as instituições, infelizmente, tem corrupção. Aí você pergunta, piorou? Piorou. Com a rede social, a gente também tem mais informação. Isso também alertou a população, porque antes, aqui no Brasil, contexto do Brasil, da década de 90 para cá, a Globo era quem ditava. Então, se a Globo dissesse ela era a verdade. Exatamente. Se a Globo dissesse assim, eu vou destruir um candidato, ela destruía. E ela fez isso com Lula, ela fez isso com Fernando Collor, ela fez isso com Fernando Henrique, ela fez com Bolsonaro, que deu errado, mas ela fez. Tentou. O Bolsonaro, em 2018, foi destruído pela Globo. Só que ela não tinha mais a mesma força. Já existiam as redes sociais. Então, as redes sociais, e é por isso que a Globo luta para regulamentar, junto com partidos de esquerda e o judiciário, porque ela tira esse poder de informação. O poder do povo, Baltazar, é informação. E a Globo dominava isso, mas ela não tem mais credibilidade. Ela não tem mais a mesma força que tinha. Ainda tem, mas não é mais a mesma. A população acordou, porque quando você quer saber de uma notícia, você vai para a rede social. O atentado contra Donald Trump, a primeira manchete da Globo: Donald Trump tropeça e cai num palanque. Essa foi a primeira manchete. Ela foi banida do X. O Elon Musk, ele baniu, teve que tirar do ar. A manchete da Globo foi uma queda, né? E quando começaram a ver que foi um atentado, não colocaram a palavra atentado, que é forte, né? Houve alguns tiros, algumas pessoas feridas, foi arrodeando até que a população viu os vídeos nas redes sociais. Então veja o tamanho, e isso não é por erro não, isso é por maldade, isso é proposital, entende? Então, hoje a corrupção no Brasil, ela é desenfreada e generalizada. É maior sim. Por que é maior? Porque nós tivemos durante 16 anos um governo que praticou o maior esquema de corrupção da história, que todo mundo sabe, com todos os envolvidos presos através da Operação Lava Jato. Todos, fatos. O cara chegou e confessou, eu roubei, tá aqui o dinheiro. Ele devolveu. A Lava Jato recuperou bilhões. Acordos, esses irmãos aí da JBS agora, eles tinham um acordo de 20 bi de multa para ser pago. E foram absolvidos agora pelo STF. Então, foi um esquema de corrupção. Esse grupo saiu do poder. E o que aconteceu?
esse grupo voltou para o poder. E quando ele volta com sede. Estão destruindo a economia do Brasil. Nós temos um país afundado. Nós temos uma economia falida. As coisas não estão bem no Brasil. Então a corrupção hoje é desenfreada. O judiciário é tendencioso. Você vê hoje o judiciário prendendo pessoas por crime de opinião. Aquela história do 8 de janeiro, do atentado contra a democracia, aquilo foi uma grande farsa. Uma grande farsa. Sabe, tinha delinquente ali fazendo quebra-quebra e tem que pagar por isso. Mas o que tem de gente inocente presa e condenada, sabe, porque foi um ataque. O irmão Cleidson está nos ouvindo e ele faz uma pergunta aqui bem interessante. Ele pergunta o seguinte: como se posicionar o crente durante toda essa eleição no meio político, né? E principalmente agora, esse ano, que nós já estamos no ano de eleição, ele pergunta como o crente deve se posicionar. O crente deve agir biblicamente, ok? Biblicamente. Como é que eu posso agir biblicamente? Ore pelas autoridades, ore pelas eleições que vão acontecer aqui no Brasil, eleições municipais importantíssimas. Ore para Deus colocar homens e mulheres tementes a Ele lá. Ore pela Venezuela, que está aí amanhã, domingo, né? Vai ter eleição, momento histórico. A Venezuela, que tem 30 milhões de habitantes, mais de 6 fugiram para fugir da fome, da miséria, e o Maduro já fechou todos os... Então nós temos um homem diabólico no poder da Venezuela, nós temos que orar por aquela nação. Então é orando e não criando expectativa falsa. Não tem político perfeito, não tem plano de governo perfeito. Ah, você votou em fulano, olha o que está acontecendo. Tudo bem, a gente escolhe, vamos dizer assim, fazendo até o menos ruim. O que a gente acha que... Porque às vezes a gente não tem muitas opções boas. Não é o cenário ideal. Mas então eu tenho que escolher alguém. O cristão tem que participar. Ele não pode deixar de votar. Ele tem que votar, ele tem que participar. E, infelizmente, às vezes é escolher o menos ruim. O que vai trazer menos dano para a sua cidade. Então, eu acho que não devemos criar falsa expectativa. Ah, o meu candidato vai resolver. O meu candidato vai fazer isso. Pode ser que não. Pode ser que não. E vote com honestidade. Eu vou dar um exemplo aqui da campanha de 2014. Não sei se você lembra, eles são para presidente. Era Dilma contra Aécio. E muita gente votou no Aécio, que representava aparentemente mudança. A direita e a mudança. Né? Então, assim, os cristãos, na sua grande maioria, votaram no Aécio. Depois surgem os escândalos envolvendo o Aécio. Aí as pessoas chegam e dizem, olha aí, tá vendo? Vocês votaram no Aécio. Eu digo, tá ok. Só que você não pode me cobrar pelas informações que eu tenho hoje. Você pode me cobrar pelas informações que eu tinha na época. Eu não posso pagar pelo que eu não sabia. Então, na época, a gente tinha 2 candidatos e um representava aparentemente mudança e não tinha nada de denúncia contra ele. Isso é como um casamento, não é? Não tinha nada de denúncia contra ele e o outro era um governo ruim. Uma mulher despreparada. Não, a escolha vai ser essa aqui. Aí depois surgem os escândalos contra o Aécio. Eu não votaria mais nele, mas com base no conjunto de informações que eu tinha na época, com o que era revelado na época, com a realidade da época, a decisão foi certa. Agora, você me cobrar hoje porque surgiram escândalos e isso e aquilo, se a gente soubesse na época o que tinha hoje, talvez não tivéssemos votado também. Pastor, gostaria que o senhor desse uma palavra para aquelas pessoas, aqueles eleitores, que eles têm uma ideia na cabeça seguinte: fulano não presta, ciclano também não presta, e eu não vou votar em nenhum, não vou votar em branco. A pessoa, como eleitor, ele não pode se isentar de dar o seu voto, ele precisa se posicionar. Esse voto em branco, o que o senhor diria para esse eleitor que não quer se posicionar, não quer se envolver com a política e acaba fazendo ele isso? Já está envolvido. O que ele não sabe é que ele já está envolvido. Como é que você está envolvido? Você está envolvido porque você mora numa cidade que quem vai fazer as leis são os vereadores, quem vai executar é o prefeito, quem vai decidir o orçamento são eles. Você já está envolvido, você vai ser afetado. A escola pública é a escola que talvez você vai colocar o seu filho. A segurança da cidade é cuidada por eles.
a infraestrutura, o saneamento, a distribuição de remédio, o exame que você procura e que você precisa. Então, eu quero dizer primeiro que você já está envolvido. Se você vai participar diretamente, é outra história. Agora, se você usar esse critério que você demonstrou aí na ilustração, não vou votar porque nenhum presta e tal. Se você usar esse critério, você não faz nada na vida. Você nem casa. Por quê? Porque tudo na vida é risco. Quando alguém vai casar, o que é que essa pessoa deve saber? O máximo que puder do seu cônjuge. O máximo que puder para saber, olha, eu conheço as virtudes, eu conheço os defeitos, mas dá para conviver e nós vamos construir juntos uma família. Mesmo assim, muitos dão errado. Então, se usa esse critério, você não faz nada na vida. Nem trabalha, nem casa, não vai fazer nada na vida. Nem chama um pastor para sua igreja, porque pode dar errado também. Pode dar errado. Não é? Não faz nada na vida. Então, esse critério ele não é muito justo. O que você tem que fazer? Você tem que ter expectativa correta da vida. Você vive num mundo caído, onde as pessoas são falhas, cometem erros, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que vai resolver totalmente os problemas da sua cidade, do seu país. Não tem. Então, qual é o seu papel? É olhar, analisar o cenário, pedir direção a Deus e escolher um candidato com convicção, com a consciência bíblica e tranquila de que você está fazendo o melhor. Pode até não ser o melhor, mas você tem consciência que está procurando o melhor. Entende? Então, eu acho que é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Agora aqui nós vamos ter uma eleição municipal em Juazeiro, com praticamente 2 candidatos polarizados. Então, analise. O atual prefeito fez uma boa gestão? Foi diferente das outras? Se você acha, é por isso que eu sou a favor da reeleição. Se você achar que ele merece, dê mais uma chance. Se achar que não merece, você tira. É um direito seu. Entende? Mas o importante é participar. É participar, é analisar, é ver tudo, sabe? Essa história de projeto de governo, isso é conversa fiada. Então é ver o todo. Com quem essa pessoa está. O projeto que é apresentado sempre é o mesmo, né? A conversa vou melhorar a saúde, mesma. Vou melhorar a segurança e a educação. Eu vou melhorar a educação. Pronto, é isso aí. Agora, o que é importante? Veja quem é a pessoa. Analise a vida da pessoa. De onde ele está vindo? De onde ele está vindo, a família, como ele trata a família dele, sabe? Como ele trata as pessoas, ele cumpre com o que promete. Quem é que está com ele? Porque quem é sério não aceita todo mundo do seu lado, não. Então quem é que está com ele? Entende? Por que está com ele? Eu acho que você tem muitos recursos para fazer uma análise e não votar errado. Nós já estamos chegando aqui já ao final do programa Conexão PIB e hoje entrevistando aqui o pastor Francisco Fabiano. Tivemos aqui já 55 minutos, 54 minutos aqui já 56 já da entrevista, uma entrevista muito boa. O pastor nos deu aqui muitas informações acerca da sua vida, do seu trabalho, do seu pensamento em relação à política. E aí já queremos agradecer ao pastor. Pastor, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco nesse tempo tão agradável aqui, um papo rápido, passou rapidinho, foram 56 minutos aqui, um piscar de olhos aqui. Então, muito obrigado. Espero convidá-lo outras vezes e aceito o convite. Eu espero também. Olha, parabéns, Baltazar. Parabéns, Cícero Alves. Cícero, nosso diretor aí, gente boa demais, viu? Essa tá bem estruturada aqui. Essa rádio é uma bênção, sabe? Eu acho que a gente precisa de veículos, né, como esse aqui, para edificação, para encher a mente de coisa saudável, de coisa boa, para os nossos filhos, para a família. Então, parabéns, que Deus continue abençoando essa rádio. Parabéns por esse tipo de programa. Eu nem sabia que vocês tinham um programa assim, mas legal, um bate-papo espontâneo, de falar um pouco mais de coisas que a gente não tem muita oportunidade, né, em outros momentos. Então você proporciona essa oportunidade. Você não vai chegar na igreja falando isso. Então aqui você fala e os irmãos começam a saber de mais coisas, né, conhecer melhor. Então esse programa ele tá de parabéns. Traga mais pessoas aqui realmente para bater esse papo e, se Deus quiser, estaremos aqui em outras oportunidades e dizer para as pessoas que estão nos ouvindo. Acho que o mais importante é arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Cristo. Esse mundo é um mundo mau, não tem nada para oferecer. Não se engane, não se iluda com esse mundo, sabe? O tempo está passando,
Deus vai dar um basta em tudo isso que está acontecendo. Vai chegar o dia que o Senhor vai intervir, vai dar um basta. E eu acho que o que a gente tem que fazer é cuidar da nossa vida, da nossa família, da nossa casa, procurar uma igreja séria, que prega o evangelho. No domingo, trazer a família para a igreja, cuidar dos nossos. É o que nos resta nesses dias. Isso. Eu ouvi duas falas de duas pessoas diferentes, né? Uma dizendo assim: eu não posso levar meu filho para a igreja sem que ele queira, eu não posso forçar meu filho para a igreja. E ouvi outro dizer: não, eu levo, mesmo que ele não queira, mas ele tem que me acompanhar para ir para a igreja. Só fazendo um pequeno observação em cima disso aí, pastor. O que é que o senhor me diz aí dessas duas falas que eu ouvi de duas pessoas? Tem que levar, ele não precisa querer. Tem que trazer para a igreja, porque quando ele acorda na segunda-feira, 6 da manhã, que precisa vir para a escola, ele diz: eu não quero ir para a escola hoje não. O que é que o pai faz? Leva. Você vai para a escola. Você vai. Porque se deixar, ele não vai dia nenhum para a escola, não é? E muitas vezes na vida, o que é que você está ensinando para ele? Na vida, a gente não só faz o que tem vontade não, não é não? E principalmente filhos, crianças, filhos adolescentes. Se na vida a gente só fosse fazer o que tiver vontade, era bom demais. A gente não só faz o que tem vontade não, meu amigo. Perdoar, muitas vezes a gente não tem vontade de perdoar não, mas a gente perdoa porque é preciso, Deus mandou. Então, amar também. Então, na vida, ensine isso para o seu filho. A gente não só faz o que quer não. Levante, se arrume e vai para a igreja. Quando você tiver de maior, for dono da sua vida, é problema seu. Agora, até onde depender de mim, tiver minha influência, vai fazer o que eu quero, né? Aquele ditado lá: comeu do meu feijão, provou do meu cinturão. Pronto, é isso aí. Pastor, muito obrigado aí, muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Eu quero agradecer a todas as pessoas que estavam nos ouvindo aí pelas redes sociais. É o nosso primeiro programa, sempre tem algumas coisinhas ainda para ser ajustada. O Cícero Alves é o nosso diretor, uma pessoa muito bacana, tem se dedicado muito a essa rádio e aqui nós devemos muito a ele. Ele prepara tudo, dá tudo já ali no pratinho, mastigado, é só degustar e ir para frente. Maravilha. Cissão, muito obrigado, viu, pelo programa. Pastor, muito obrigado. Se Deus quiser, no próximo sábado estaremos aqui de volta. Um abraço, eu que agradeço, que Deus abençoe e um bom final de semana para todos. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte, tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Rádio PIB, o som da vida. 24 horas de louvor e adoração.